Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, para que você, crendo, possa receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que você tenha a esperança que o Evangelho de Cristo oferece. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada em levar estas verdades para todo o Brasil. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, para que você receba também a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da solução para os seus problemas. Você que está sofrendo, dominado pelo poder do vício, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Você que talvez já perdeu até mesmo o sentido do seu viver. Você que está sem paz em sua vida, em seu coração, comece a confiar e a crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, para que você receba esta bênção, que dentro de alguns instantes estarei orando por você. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versos 1 ao verso 7. O apóstolo Paulo, neste capítulo 2, ele está falando sobre a vinda de Cristo, que será precedida da manifestação do anticristo. Havia uma apreensão na igreja
primitiva a respeito do arrebatamento da igreja. A igreja primitiva, ela estava aguardando, esperando esta promessa de Cristo de arrebatar a sua igreja. Esta é a grande promessa que em todos os séculos tem mantido a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é constituída não de placa de igreja, não de denominação. Ela é constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. Ou seja, são aqueles que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, crendo na obra que Cristo realizou, se arrepende dos seus pecados mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado e que o leva a arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Nós tivemos no Velho Testamento o ministério do Deus Pai. Nós tivemos ainda, no período do Velho Testamento, o ministério do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 2, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos ali o período da graça de Deus com a vinda do Espírito Santo, e que ali se iniciou o ministério do Espírito Santo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão presentes em todos os tempos, desde o Éden, desde a criação do homem, quando Deus declara: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos é registrado no Velho Testamento a figura do anjo do Senhor. Este anjo do Senhor é o próprio Cristo, porque toda a manifestação deste anjo do Senhor no Velho Testamento, ele tem todas as atribuições do próprio Deus. Ele age como Deus. É o próprio Deus agindo neste anjo do Senhor. E também o Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava ungindo os profetas. Era o Espírito Santo que estava fortalecendo os profetas no Velho Testamento, e os reis que se levantavam para adorar a Deus, o povo que se levantava para adorar a Deus, o Espírito Santo estava presente. Mas o Espírito Santo vem se manifestar no seu ministério ali no dia de Pentecostes, na festa, uma das grandes festas dos judeus, no dia de Pentecostes, que começa no capítulo 2 de Atos. E a partir de então, o Espírito Santo está atuando na igreja e continua atuando até nos dias de hoje, para que o pecador, ouvindo esta palavra, esta mensagem, possa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. O Espírito Santo, ele não salva, ele convence o homem do seu pecado, porque quem salva é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele não cura, quem cura é Jesus, porque os profetas, inclusive o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5, ele declara
profetizando sobre a cena do Calvário, dizendo e declarando que pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, todo aquele processo de sofrimento de Cristo lá na cruz, no próprio corpo, foi para que nós pudéssemos ser curados, ser sarados e ser libertos. Portanto, não podemos e não se pode, como alguns movimentos religiosos fazem, não se distingue a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando na igreja. E é isto que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, declarando que a vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja, não será precedida da manifestação do anticristo. Ou seja, primeiramente, a igreja vai ser arrebatada, para então o anticristo se manifestar. É isto que o apóstolo Paulo está alertando aos cristãos do seu tempo. A igreja que estava em Tessalônica, o apóstolo Paulo está alertando esta igreja que haveria alguns sinais para acontecer. Estes sinais deveriam acontecer antes do arrebatamento da igreja de Cristo. Porque enquanto a igreja estivesse e está no mundo, o anticristo não se manifestará. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O apóstolo Paulo está alertando esses crentes para que eles não se movessem da sua fé que receberam em Cristo, das promessas da salvação que receberam em Cristo, porque já no tempo apostólico havia muitos que haviam se desviado da verdade, e eles estavam transmitindo falsas mensagens, transmitindo aquilo que não era a verdade do Evangelho. Eles estavam até mesmo usando o nome dos apóstolos para levar uma mentira, um engano, para que pudessem levar seguidores sobre si a respeito da distorção do Evangelho, trazendo apreensão. Muitos estavam levando uma mensagem de que já estava acontecendo a promessa do arrebatamento. E é por isso que o apóstolo Paulo faz essa advertência, que não seria desta forma. O dia de Cristo, ou seja, o momento do arrebatamento da igreja, não estava ainda próximo, porque alguns acontecimentos haviam de ocorrer. Diz o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia é a deserção em massa da fé em Jesus. É mais ou menos o que estamos contemplando no dia de hoje. No tempo apostólico já havia as apostasias, mas ela seria mais intensificada
à medida da aproximação do arrebatamento da igreja. E nos dias de hoje, nós vemos claramente porque, pela mídia, todos, em toda parte do mundo, têm plena facilidade para contemplar estes apostatas, aqueles que muitas vezes começaram bem na fé em Cristo, mas em dado momento eles se corromperam pelo dinheiro, se corromperam pela incredulidade e passaram a levar, a transmitir um falso evangelho que o apóstolo Paulo já combatia lá com as igrejas da Galácia, quando os judeus, principalmente fariseus, que se converteram a Cristo, e eles passaram a ensinar os crentes de toda a Galácia que se eles não praticassem a lei de Moisés, se eles não fizessem a circuncisão dos seus filhos, se eles não guardassem o sábado, não guardassem os preceitos da lei de Moisés, eles não seriam salvos. E com isto, eles conturbaram as igrejas cristãs da Galácia na época do apóstolo Paulo. E é por isso que no capítulo 1, versos 8, o apóstolo Paulo declara que mesmo que um anjo do céu venha e pregue um outro evangelho, diferente daquele que ele havia anunciado, seja anátema, ou seja, maldito este anjo. O evangelho de Cristo não é para ser distorcido. As pessoas buscam os seus próprios interesses, mas o evangelho de Cristo é um compromisso com Cristo. Aqueles que abraçam a fé em Cristo, que aceitam a fé em Cristo, já recebem o Espírito Santo, para que é o Espírito Santo quem vai direcioná-los, é o Espírito Santo que vai levá-los a um desenvolvimento espiritual, a um crescimento espiritual, vai levá-los a testificar de Jesus. Todo salvo em Cristo, todo aquele que entrega a vida em Cristo, ele testemunha de Cristo. Ele não testemunha de grupos religiosos, ele não testemunha de movimentos religiosos, ele testemunha do Senhor Jesus Cristo. Passa a ser um discípulo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo faz a advertência que existe a manifestação, haverá a manifestação do anticristo, mas também, para essa manifestação, existe também, diz aqui o versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Já estava operando o mistério da injustiça desde o apóstolo Paulo e com muito mais intensidade no dia de hoje. E diz Paulo, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem que resiste para que o anticristo se manifeste? É o Espírito Santo que está na igreja, porque no arrebatamento é o Espírito Santo quem vai levar a igreja e entregar a Cristo. Esta igreja encontrará com Cristo nos ares. É o arrebatamento, é o roubo, é a tirada dos salvos que estarão na terra no momento do arrebatamento, para se encontrar com Cristo nos ares. E então iniciará ou se apresentará ao mundo o anticristo, que os judeus irão recebê-lo como Messias. Nós estamos vendo, nos dias de hoje, alguns rabinos anunciando que o seu Messias já está chegando. Até mesmo alguns já marcaram para este ano a presença, a chegada do seu Messias, que seria o anticristo. Mas este anticristo não se manifestará enquanto a igreja não for arrebatado. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus,
está para vir o anticristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João escreve dizendo, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então o espírito do anticristo já vem atuando, trabalhando desde o tempo apostólico e com mais intensidade nos dias de hoje. É aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos. Pouco antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. Ou seja, primeiramente, o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, que os judeus irão recebê-lo como Messias, o qual vai construir o templo que os judeus querem e desejam. O templo será reconstruído. E hoje, aonde o local do templo está uma mesquita muçulmana. O anticristo, ele vai, com certeza, remover esta mesquita, porque o templo tem que ser levantado no local, no Monte Moriá, aonde Abraão foi oferecer por sacrifício o seu filho Isaque. E é ali que foi levantado o templo dos judeus, por várias vezes, destruído, reconstruído, e agora, no ano 70, o general Tito Romano destruiu também o templo, e os judeus não tiveram mais como fazer o seu cerimonial, apresentar ali o sangue de animais em sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito. Então, por isso que foi destruído o templo, e agora o judeu precisa aceitar receber também Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, para ser salvo. Mas, quando o anticristo vier, vai entregar tudo isso aos judeus. Os judeus vão receber aquilo que eles mais querem, é paz, é segurança. Mas no final dos 3 anos e meio, eles irão descobrir que o Messias não é aquele, mas é o que ficou lá atrás. Então, vai se converter em massa, no segundo período da grande tribulação, a Cristo, os judeus. E os 144 mil judeus, que faz referência no Apocalipse, são os judeus missionários, 12 mil de cada tribo, que irão pregar o evangelho em todo o mundo. Se prepare, os sinais para o arrebatamento da igreja estão aí, diante dos nossos olhos. E somente participarão desse arrebatamento aqueles que aceitarem receber a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e estiverem com a sua fé em Cristo, testemunhando de Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Se você quer aceitar a Jesus como Senhor da vida, Salvador da sua alma, você pode confessar a Jesus, recebê-lo, que eu vou estar orando com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó meu Cristo da bênção, meu Cristo da vitória, Senhor Jesus, no teu santo nome, juntamente com esta vida que me assiste, que está crendo, Senhor, nesta tua palavra, toca nesta hora por sobre este coração, toca por sobre esta mente, toca por sobre esta vida, Senhor, que sente nesta hora a necessidade de se arrepender dos seus pecados, te aceitar nesta hora como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, toca com virtude e com poder, Senhor, toca poderosamente no poder do teu Espírito Santo, para que estas vidas, Senhor, possam
abraçar a fé em Ti, possam andar contigo, testemunhar de Ti como um salvo, como uma salva. Passa a virtude do Teu poder, visita nesta hora aqueles, Senhor, que estão sofrendo, que estão, Senhor, dominados pelo poder do vício, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Senhor, as vidas que estão angustiadas, perturbadas, aqueles que já se envolveram com a consulta de mortos, com espíritos, ó Deus, de demônios, Senhor, que passaram a ter perturbação nas suas vidas. Senhor, aqueles, ó Deus, que estão carentes, necessitados da Tua bênção, da Tua libertação, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas e ordeno em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, e estou colocando esta vida em liberdade, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, e abençoando cada lar, cada família, no Teu santo nome, ó Senhor Jesus, e para a Sua glória. Amém. Volte a